Então, boa tarde. Agradeço o Arthur, a equipe do Mundo API, pela oportunidade para a MapLink poder compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, do seu know-how que tem com as ferramentas do Google, se tratando de Google Maps. E o tema de hoje é conheça as novidades da licença de Google Maps API for Work. Então, com todo o conhecimento que a MapLink tem, vamos compartilhar com vocês um pouquinho das novidades da licença. Da nossa agenda, então, vamos falar um pouco de quem somos nós, quem é a MapLink. Na sequência, vamos falar mais da plataforma de mapas do Google, fazer uma revisão rápida. Logo na sequência, vamos falar do novo modelo de licenciamento, que hoje tem o nome de Maps API Credits. Na sequência, as novidades, recursos e dicas, e por fim, licenciamento, quais são os tipos de licença que temos para a API do Google. Falando da MapLink, então somos uma empresa de origem brasileira, com atuação na América Latina, e além do Brasil temos presença no México, Argentina, Chile e Colômbia. E temos 15 anos de experiência no desenvolvimento de aplicações web e mobile no contexto contexto de inteligência geográfica. E falando do nosso time, temos aproximadamente 150 pessoas, sendo 95 na área de tecnologia, 25 em vendas e marketing e 30 em operação e administração. Nossa parceria com o Google vem desde 2006, então somos partner Premier. Em se tratando de América Latina, a MapLink ocupa a primeira posição em vendas dos produtos Geo do Google, e incluindo Estados Unidos e Canadá, ocupamos a quarta posição. Para os clientes que optam por trabalhar com parceiros, eles têm um benefício de ter uma ótima relação através do parceiro, ter uma ótima relação com o Google e essa possibilidade de trazer benefícios diferenciados. E falando um pouquinho mais de quem é a MapLink, em que contexto ela se encontra, a MapLink desde 2014 ela faz parte do grupo Movile, que é líder de desenvolvimento de plataformas de comércio e conteúdo móvel na América Latina. A Movile, mensalmente, tem mais de 50 milhões de pessoas utilizando seus produtos e serviços. E falando das empresas do grupo, além da MapLink, temos o Apontador, Cine Papaya, Chef Time, iFood, Play Kids, Rápido e Superplayer. Agora falando um pouco do que é a plataforma do Google Maps for Work. Então vamos fazer uma revisão de quais são os serviços que temos contemplados na plataforma. E aqui eu chego num desenho que me agrada muito, que ele dá uma ideia geral do que contempla a Google Maps API for Work. Então ela é uma plataforma constituída por Web Services, onde temos os serviços de Places, pontos de interesse, Directions, rotas, Roads API, Elevation, Geocoding, provavelmente um dos serviços mais utilizados para fazer geocodificação reversa, Distance Matrix, Time Zone e Geolocation. E para a parte de visualização, temos 3 possibilidades, trabalhando na parte web, seja JavaScript ou imagens estáticas, tanto do Street View como mapas estáticos. E para a plataforma mobile, Android e iOS. Agora, o que eu vou trazer para vocês é um pouco do detalhamento desses serviços. Então, falando da parte de visualização, como comentei, temos a parte de JavaScript, de visualização, onde é possível criar mapas personalizados, ter o seu próprio conteúdo acima do mapa do Google e utilizar todo o recurso que o Google disponibiliza, através, seja
geocodificação, as rotas, conhecido Street View, assim como poder utilizar inúmeras ferramentas, seja camada de trânsito, camada de transporte público, ferramentas de desenho. E também para essa parte de visualização, nós temos duas APIs de mapas estáticos, ou seja, temos o Street View Image API, que eu tenho a mesma possibilidade do Street View, mas tendo uma imagem estática, e Static Map, onde eu posso também obter imagens estáticas do mapa base do Google, seja mapa de imagem satélite ou o mapa das vias. Também na parte de visualização, nós temos então, o SDK Mobile, que ele também está contemplado na Maps API for Work, e ele contempla as duas plataformas, iOS e Android. Não possui uma oferta para Windows Phone. Seguindo mais um pouquinho, chegamos na parte de serviços. Então temos esses serviços, grande parte deles, tanto do lado do servidor, quanto do lado cliente. Então, como havíamos mencionado, a parte de geocodificação, onde é possível converter endereços em pares de coordenadas, ou converter coordenadas em endereços. Seguindo para a parte de rotas, temos disponível a API Directions, onde eu tenho a possibilidade de calcular rotas entre pontos de origem e destino e pontos intermediários. Quando a gente fala de Maps API for Work, nós temos uma pequena diferença que, para a versão do desenvolvedor, eu só consigo trabalhar com 8 pontos de parada. E para a versão for Work, nós temos 23 pontos de parada. Aproveitando, vejo que já tem algumas perguntas. Vamos fazer da seguinte maneira: a gente segue com a apresentação e no final a gente volta com as perguntas. Acredito que seja mais fácil a gente seguir dessa maneira. E aí, do nosso lado aqui na MapLink, tem a Bruna, que é da nossa área de marketing. Ela está acompanhando as perguntas, ela vai ajudar a tentar fazer essa seleção para a gente retomar no final. Continuando com essa parte de serviços, também temos a matriz de distância, Distance Matrix, onde eu posso calcular entre uma matriz de origens e destinos, obter distância. Então, ao invés de eu ter que utilizar uma API de rota e fazer N rotas entre essas origens e destinos, com uma requisição da Distance Matrix eu posso facilitar esse serviço. Um exemplo muito utilizado nesse contexto é, por exemplo, aplicativos de táxi, por exemplo, EasyTaxi, 99 Táxis, onde eles têm a possibilidade de fazer uma primeira seleção por raio de quais são os taxistas mais próximos. Por exemplo, eleger 5 taxistas mais próximos, e aí com a matriz de distância, ver qual é realmente o taxista, levando em consideração a rota, está mais próximo do usuário. E na sequência, temos o Geolocation API. Esse serviço ele não tem sua versão JavaScript, ele é somente lá do servidor. E a aplicação dele é justamente eu não tenho um GPS no meu dispositivo móvel, eu posso obter uma localização mais precisa, baseado nas torres de celular e os nós de Wi-Fi. E ele vai me retornar uma posição mais aproximada do equipamento. E os dois últimos serviços
tem tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor. O primeiro é o Elevation API, onde nós temos a possibilidade de, através de um conjunto de pares de coordenada, obter a elevação de terreno, a altitude do terreno. É bem aplicado a parte de roteirização, de rastreamento, até mesmo nos alguns aplicativos, por exemplo, aplicativos de corrida como o Nike Plus, onde depois de uma corrida eu posso ver não só o trajeto percorrido, mas também ver qual foi a elevação do terreno, de repente, qual foi o trajeto fazer uma comparação de velocidade, altitude, cruzar esse tipo de informação. E por fim, o serviço do Time Zone, que baseado em um par de coordenadas, eu posso obter seu respectivo fuso horário. Então, nesse primeiro momento, fizemos uma breve revisão dos serviços que tem disponível na Maps API for Work, tanto para a parte de visualização, os serviços tanto para o lado cliente quanto o lado servidor. E agora, nós vamos falar um pouquinho do que é o novo modelo de licenciamento, que se chama Maps API Credits. Então agora a gente vai tentar compreender quais são as mudanças. Por que mudou? Então no conceito do Google é trazer o melhor do Google Maps para tudo que você desenvolve. As mudanças no plano são justamente da opção de inovar com diversas APIs, utilizando uma só licença. Então, a ideia aqui é justamente facilitar, prover mais recurso e o que o cliente não tenha a necessidade de gerenciar diversas licenças ou ter que contratar licenças distintas. Quais são as vantagens desse modelo? Então, justamente tem mais APIs e elas estão disponíveis de acordo à sua demanda. Então, quando nós fazemos o licenciamento, o cliente já tem todas as APIs disponíveis e vai poder desenvolver conforme sua necessidade. Ele já tem esses recursos disponíveis, não precisa fazer uma contratação extra. Com isso, torna-se mais fácil de testar, usar e escalar como parte da sua solução. E, por fim, os clientes podem pagar o mesmo preço, obtendo maior valor. Então, o investimento que foi feito no ano anterior vai se fazer o mesmo investimento numa renovação, só que nós vamos ter recursos a mais. E quais recursos são esses? Então, agora, ainda compreendendo o modelo, o que nós temos aqui é o plano de 2015. Foi o plano que o Google trabalhou até então. O que nós temos aqui? Temos justamente a Maps API for Work, que é a licença base. E ao lado direito temos em azul as APIs que faziam parte dessa licença. Então, como a gente revisou ali na parte introdutória, JavaScript, os mapas estáticos, geocoding, rotas, elevation, time zone, distance metrics. E abaixo nós temos outros serviços do Google, que são Roads API, Places API, Geolocation e os SDKs para dispositivos móveis. E como destacado mais embaixo, eram licenças comercializadas separadamente. Então, como eu vinha dizendo, o cliente fazia uma contratação inicial e, de repente, de acordo com a sua necessidade, de acordo com um determinado projeto, ele precisava adquirir uma nova licença, um novo produto, entender a necessidade, envolver um gerente de negócios para tentar entender qual era realmente a necessidade dele. Então, o Google resolveu simplificar tudo isso e nós chegamos ao modelo de 2016, que é o que nós estamos apresentando agora. Todos os serviços, desde o JavaScript, os mapas estáticos, até os que eram licenciados em separado,
agora constituem um pacote de 13 APIs comercializados em uma só licença. Então, fazendo uma comparação desses dois modelos, à esquerda, nós temos o modelo que o Google praticou entre 2005 e 2015, e à direita o modelo mais recente de 2016. E fazendo uma comparação dos itens, então, o que anteriormente o Google trabalhava? Ele trabalhava com o conceito de page view. O custo da licença era baseado em page view. E o que era o page view? Era simplesmente a inclusão da tag JavaScript da chamada da API do Google em minha página. E uma vez que a minha página descarregasse a API JavaScript, já contabilizava como um page view. Como comentamos, na parte do licenciamento eram licenciadas de maneira separada, então havia que montar esse pacote de uma licença base, mais places, mais mobile, geolocation e roads. Falando do limite de uso anteriormente, então, para a parte de web services, tínhamos 100 mil requisições diárias para cada API. Então, já o Code tinha a sua cota de 100 mil requisições diárias, o serviço de rota tinha 100 mil requisições diárias, e assim sucessivamente para cada serviço. E quanto cada serviço podia chamar, quantas vezes nós podíamos chamar os serviços do Google por segundo? Nós tínhamos esse conceito de 10 QPS, que são 10 queries per second, 10 consultas por segundo. E o cálculo dessa cota? Então, para montar o modelo, era justamente baseado em page views, e nós tínhamos uma cota diária para web services. Então, esses 100 mil requisições diárias, eles eram renovados diariamente. E da parte de JavaScript, ele não era monitorado. Passando para o modelo de 2016, nós temos o custo baseado em Map Credits. Todas as APIs estão em um só pacote. E estamos falando de apenas uma licença. E o que eu tenho agora os benefícios de uso, os limites de uso? Ainda se mantém a questão de 100 mil requisições diárias, que se renovam a cada dia, então um período de 24 horas. Entretanto, agora nós temos a contabilização das requisições tanto do lado do servidor quanto do lado do cliente. E uma vantagem que nós temos muito grande é que o limite de requisições do lado do servidor aumentou para 50 consultas por segundo. Então, se eu tinha que trabalhar controlando essas 10 requisições por segundo, e de repente, se eu necessitasse aumentar essa demanda, nós tínhamos que contratar consultas adicionais por segundo extra, agora já inicio com 50. E a única exceção fica para a API de Places, lá do servidor, que nós estamos falando de 5 consultas por segundo. E o cálculo de toda essa cota, ela inclui tanto a parte de Maploads, que é carregar um mapa, quanto acessar qualquer um dos serviços, seja da parte cliente ou parte do servidor. E todas essas requisições, elas debitam da minha cota de Map Credits. E como eu já havia destacado, o lado do cliente também é cobrado. Uma pergunta ali que eu já posso adiantar, essa parte do Page Views quanto ao descarregamento no browser, não é necessariamente com os tiles. Uma vez que descarregasse a API JavaScript, já era contabilizado um Page View, independente das ações ou independente da quantidade de tiles que se carregasse. Então agora, para entender, mas o que são esses Map Credits? Então nesse slide nós temos um sumário, embaixo tem um link, depois vocês vão ter acesso à apresentação. Esse link ele redireciona justamente para esse gráfico ao lado, onde ele destaca em azul a parte de visualização, Maploads, tanto JavaScript e mapa estático,
a parte vermelha do mobile. Na sequência, o amarelo é referente a Places, que contempla também a parte do autocomplete. E, por fim, em verde, temos o Maps Data Request, que inclui tanto a parte lá do servidor quanto a parte cliente, seja de qualquer um dos serviços. E cada um deles tem um peso independente. Então, se não der para ver muito bem aqui na imagem, tem uma simplificação à esquerda, no canto inferior esquerdo. Então, um map load, seja da parte de JavaScript ou mobile, ele contabiliza um map credit. Agora, se nós acessamos os serviços web, tanto da parte cliente quanto da parte servidor, e os mapas estáticos, ele debita 0,25 da minha cota. Fazendo uma consulta de places, seja obtendo detalhes ou fotos de locais, debita 2 map credits, e o autocomplete, ele debita 0,1. A parte de consulta por segundo, ela está descrita na parte dos serviços. Mas, eventualmente, eu posso separar uns links para um envio na sequência, caso seja necessário. Nesse outro slide, nós temos a comparação de como que era a contabilização no modelo, aqui no meio modelo que o Google praticou entre 2005 e 2015, e ao lado agora o modelo de 2016. Então, tínhamos diferentes conceitos. Para mapas, tínhamos page views. Para a parte de mobile, era um map request. Para a parte de places, era places request. E, então, o que o Google resolveu? Não só simplificar a licença como um todo, tanto na parte conceitual de ter todos os serviços num só pacote, o cliente ter uma maneira mais fácil de gerenciar isso, também o modelo de contabilização ele foi unificado, sendo que cada serviço ele tem o seu peso. Então, essa tabela ela pode auxiliar para os clientes que, se já são clientes, vão sair no momento de renovar, passar do modelo atual para o novo modelo. Aqui é mais uma ideia de reforçar o que nós íamos falando. Então, quais são os benefícios? Resumindo, acesso a mais funcionalidades, várias APIs que antes eram comercializadas individualmente, então agora estão disponíveis num só pacote, maior eficiência, melhor performance, então com essa de 10 consultas por segundo, nós passamos a 50 consultas por segundo. E também tem um destaque que, para clientes do plano Premium, a Maps API Forward, temos um novo relatório de uso. Então, agora nós temos mais detalhados, por exemplo, se antigamente trabalhávamos com page views, que era simplesmente descarregar a API JavaScript na página, era a única contabilização que nós tínhamos, e respectivamente dos web services. Agora, no novo relatório, nós temos detalhado o quanto nós estamos utilizando na parte cliente também, independente do serviço. Então, reforçando também a parte de uso, a licença, o modelo de contratação é baseado em créditos, então nós compramos um pacote de créditos, e essas requisições de serviços consomem esses respectivos créditos, sendo que cada requisição possui seu respectivo peso. E extremamente importante, aqui ao lado direito, para os serviços de web service, tanto também na parte cliente, nós temos disponíveis 100 mil requisições dia. Ou seja, é um pacote entre todos os serviços, tanto o lado servidor quanto o lado cliente, incluindo rota, geocodificação, imagem estática,
E essas requisições, elas vão contabilizar, vão debitar do mesmo pacote. Se eu não chegar a essas 100 mil consultas num dia, o Google não vai debitar nada da minha cota. Agora, se de todos esses serviços, no montante final do dia, eu chegar a esses 100 mil, passado os 100 mil, 100.001, aí sim o Google vai começar a contabilizar e debitar dos meus MapCredits. E destacando também, referente ainda ao uso, para quem ainda não está habilitado aos termos da API do Google, nós temos dois conceitos, QPD e QPS. Então, o QPD são a quantidade de consultas por dia, seriam esses 100 mil, e os QPS são as consultas por segundo. E nós abordamos já que são as 50 consultas por segundo. 100 mil requisições diárias, passamos então os QPS de 10 para 50. Lembrando outra vez que a API de Places, ela fica apenas com 5 consultas por segundo. E tanto o lado cliente quanto o lado servidor são debitados da conta. Então, num primeiro momento, nós fizemos uma introdução referente aos serviços do Google, falamos um pouquinho da API, uma revisão breve, e na sequência falamos do novo modelo de consumo, o que são esses MapCredits. Agora, como havíamos comentado no início, vamos falar um pouco das novidades, quais são os serviços mais recentes que o Google disponibilizou. Então, um dos grandes destaques que foi lançado ao final do ano chama-se Roads API. É um serviço, uma API que contempla dois serviços, Snap to Road e o Speed Limit. Então, o que é o Snap to Road? Ele tem a capacidade eu tenho meus pontos de origem, que foram coletados através de um GPS, mas nem sempre a qualidade é excelente e em grande parte dos casos não vão estar sobre uma via. O que eu posso utilizar através do serviço do Snap? Eu posso ajustar esse ponto que foi enviado através da coordenada de um GPS à via mais próxima. E nesse serviço eu também tenho a possibilidade de fazer adaptação. Então, se eu não tenho uma grande quantidade de pontos, se eu pegar o exemplo aqui do lado, eu tenho primeiro o azul, tem um aqui do meio, seria um outro aqui ao final. Se eu, no momento da requisição, eu também solicitar para que me envie os pontos interpolados, ele vai me trazer os pontos intermediários que estão destacados em verde. Com isso, o que nós temos? Uma melhor visualização do percurso percorrido pelo seu ativo. Isso eu também posso prover, por exemplo, em cenários de planejamento e execução de rotas. Posso melhorar o meu relatório, fazer uma apresentação visual mais atrativa. E também tem um outro uso interessante, por exemplo, eu trabalhava com uma outra API de mapas, que não fosse Google. Ou, de repente, eu quero contratar uma base de pontos de interesse, vamos supor, pedágios ou postos de gasolina, e esse meu provedor, ele já codificou esses pontos em uma outra API que não é a do Google, e esses pontos não vão coincidir sobre as vias do Google. Eu posso utilizar também desse serviço do Snap para atualizar toda essa base que eu estou adquirindo com um outro provedor ou saindo de uma plataforma anterior de mapas e ajustar toda essa minha base para se adequar às vias do Google. E um outro serviço
muito interessante da Roads API é o Speed Limit. O que ele consiste? Obter os limites de velocidade das vias. Então, se de repente eu tenho uma aplicação de rastreamento, de repente eu tenho que fazer o acompanhamento dos meus motoristas e ver se eles estão conduzindo de uma maneira adequada. Essa é uma possibilidade de fazer uma validação se eu já tenho o rastreamento desses veículos e quero validar se, ao longo de uma rota, quantos foram os excessos de velocidade executados por esse motorista. Eu posso fazer o uso dessa API para fazer uma validação inicial. Então, como eu já havia comentado, o serviço do Snap to Road ele melhora a precisão do GPS, pois faz um snap na via mais próxima. Movimentação real, então, permite uma melhor visualização e também a possibilidade de interpolar pontos. Uma outra coisa interessante é, se eu tenho a possibilidade de interpolar esses pontos, eu não tenho a necessidade de obter com tanta frequência os pontos de GPS desse dispositivo e posso melhorar o uso da sua bateria. E como eu também abordei, então, a parte do limite de velocidade do Speed Limit. Aqui eu tenho um exemplo, talvez não dê para ver muito bem, mas aqui ao lado esquerdo tem um exemplo onde posso fazer essa validação independente da plataforma para obter o limite de velocidade. Na sequência, eu tenho um exemplo de como que seria uma requisição desse serviço. Então, nós temos a URL base, Google Maps API, e aqui destacado o serviço, a API do Roads. Na sequência dessa URL, então, tem aqui o serviço o Snap to Road, poderia ser o Speed Limit. Aqui, que a minha chave ela é obrigatória para utilizar esse serviço. Na sequência, os parâmetros interpolate, posso passar ele como true ou false. E no path, eu envio uma sequência de coordenadas. Ao fim, eu tenho minha URL de exemplo. E qual seria a minha saída? Aqui eu tenho um exemplo de como seria também no formato JSON, poderia ser um XML, onde ele vem uma sequência, vem um array, indexado os pontos originais, e os seus respectivos pontos ajustados para as vias do Google. O que ele tem também é um negocinho chamado Places ID. Esse Place ID, eu posso fazer uma consulta na Places API e ele vai me voltar baseado no Place ID qual que é a respectiva descrição desse ponto. Ao invés de repente tentar geocodificar por pares de coordenada, eu posso também utilizar um Place ID para obter o detalhe daquele ponto. Aqui nós temos um exemplo da documentação do Google, onde vocês vão ter a oportunidade de brincar um pouco com a plataforma, desenhar uma rota e ver como que funciona a API, então, como que ela vai fazer essa aproximação dos pontos para a via e testar a qualidade da base. Então, vocês podem testar a base do Google, a cobertura mundial, vocês podem testar qualquer cidade do Brasil, a gente já testou bastante, tem cobertura muito grande. E dos últimos serviços lançados pelo Google, temos também o trânsito preditivo. Então, o que os clientes se perguntavam?
O que o Google faz com toda a sua base histórica de trânsito? Então, numa decisão estratégica, o Google lançou esse serviço do trânsito preditivo. Então, anteriormente, nós tínhamos a possibilidade de fazer uma rota levando o tempo médio e também tínhamos levando em consideração o trânsito agora, que é uma função, um recurso disponível só para a versão Maps for Work. O trânsito preditivo, ele me possibilita estimar qual é o tempo médio de uma rota, levando em consideração o tempo futuro. Então, qual é o tempo estimado da minha rota numa próxima quinta-feira, às 3 horas da tarde? Posso fazer uma programação de rota, ou fazer um melhor planejamento dessa rota. Fazer uma previsão em tempo real. Por exemplo, se eu estou trabalhando com, vamos supor, tem uma aplicação para entrega de crianças, que de repente uma van coletou as crianças nas escolas e vai deixar em suas respectivas casas. Poderia então trabalhar enviando uma notificação para os pais, baseado no tempo, tanto no tempo, levando em consideração o tempo agora, ou de repente no planejamento tempo futuro, de qual seria a melhor rota e qual o melhor planejamento para fazer essa roteirização. Sim, funciona no Brasil. Respondendo uma pergunta rápida ali que está no chat. Então, o trânsito preditivo está disponível em 2 APIs, a Directions e a Distance Matrix. Não há necessidade de um provisionamento adicional, e um dos maiores beneficiados com esse recurso são os usuários de dispositivos móveis. E aqui embaixo, eu destaquei, aqui tem um vídeo no YouTube que tem exemplos, tem mais detalhes a respeito. Agora chegamos na parte de recursos e dicas. Então, iniciamos apresentando a plataforma, falamos depois da mudança do Maps API Credits, as novas funcionalidades, e chegamos à parte de recursos e dicas. Então, se eu ainda não sou cliente, quero passar a ser estou interessado no licenciamento da API, como que eu devo proceder? Ou se eu já sou um cliente, como que eu vou me planejar do cenário atual para o novo cenário do Google? Então aqui nós destacamos alguns links, que são bem interessantes para o novo modelo. O primeiro, ele faz uma revisão geral desse modelo de licenciamento. O segundo tem uma FAQ. O terceiro é bem legal, ele tem alguns exemplos de use cases utilizando Map Credits, então, de repente, modelo de aplicação de Store Locator, localizador de lojas. Tem uns 3 ou 4 exemplos na documentação que podem servir como referência. E o quarto link é uma calculadora disponibilizada pelo Google, onde o cliente pode fazer uma prévia de qual vai ser o custo desse licenciamento. Então, de repente, para quem tem o interesse em praticar um pouquinho, pode utilizar o terceiro link em conjunto com a calculadora que está destacado no quarto link. E aqui à direita, nós temos aqui um exemplo de como que é essa tela da calculadora do Google. Também destacamos alguns links importantes para desenvolvedores. Então, temos tanto a parte da documentação, developersgoogle.com, e temos também 2 blogs bem legais, tem muito recurso, muita informação. O primeiro, o Google Latilong, tem artigos em geral da parte de GEL, tudo que é referente a GEL do Google. E o terceiro envolve tudo que é destinado ao desenvolvedor, falando de Maps API. E os 2 últimos são canais do YouTube,
Então, o quarto, Google Developers. Perdão, os dois últimos são do Google Developers, com exemplos de buscas. Então, também tem muito material no canal de Developers no YouTube. Por exemplo, se eu sou um cliente e estou com dificuldade de como fazer a assinatura do web service, tem vídeo tutorial explicando passo a passo. Ou, de repente, eu também tenho interesse de como que eu posso solicitar a correção de um ponto de interesse. Então, também tem alguns vídeos explicando como utilizar o MapMaker, que é uma outra ferramenta que o Google provê para... Não necessariamente é um modelo Enterprise, está aberto a toda a comunidade, mas todo mundo pode se beneficiar dessa ferramenta para solicitar correções, ajuste de mapa, de base. E ainda falando um pouquinho mais para o desenvolvedor, como que ocorre a implementação da licença? O Google envia uma carta de boas-vindas, então a gente tem aqui destacado à direita. Então, a carta de boas-vindas, onde tem os detalhes dessa licença. Então, tem o meu Client ID, a CryptoKey, que vai ser utilizada para assinatura dos web services, qual é o meu modelo de licenciamento, nós vamos falar daqui a pouquinho quais são, e a quantidade de licenças envolvidas, e qual que é o período que encerra a minha licença. Então é importante sempre dar bastante atenção a essa carta. Para quem muitas vezes recebe essa carta, não é o time de desenvolvimento ou o time de projeto. Então, quem está na frente do desenvolvimento tem que ter esses dados para poder implementar a licença corretamente. E o que muda no momento da implementação, que na versão do desenvolvedor, ou não colocamos o parâmetro key, ou criamos uma chave no console do desenvolvedor. Mas quando passamos para o modelo for work, ele tem um parâmetro destacado aqui, client. E ele vai ter igual, e é sempre uma composição GME traço o nome da empresa. E essa informação vem justamente aqui que nós temos à direita, é onde tem o Client ID. Então é bem importante no momento da implementação estar atento a isso. O cliente também, na versão do modelo for work, ele tem o benefício do portal de suporte. Então é um portal único e exclusivamente para clientes Google Maps for Work, onde tem a possibilidade de adicionar ou remover domínios. Então, a autenticação vai ser baseada em domínios para a parte de JavaScript e a parte dos web services é através de assinatura. Como nós destacamos, tem a possibilidade de acompanhar o relatório de uso da licença. Hoje, esses relatórios no modelo 2016 são mais detalhados. No portal de suporte também é possível criar casos no suporte, então estou com dúvida, estou com algum problema, posso acessar a equipe do Google. E também tem uma outra opção legal, que é no momento da chamada JavaScript, voltar dois slides, não destaquei aqui, mas poderia ser incluído um parâmetro channel. Vamos supor que eu tenha duas aplicações e eu quero saber qual é a quantidade de uso de cada uma. Eu poderia incluir esse channel, é um texto livre, no momento de incluir a chamada do JavaScript. E quando eu chego no relatório de uso, esses canais eles vão ser utilizados como filtros para gerar esses relatórios. Então, de repente, se eu quero entender quanto que cada aplicativo está consumindo, ou dividir a licença entre áreas e saber quanto que cada área está utilizando da licença, é uma opção bem legal. Então aqui está, para quem é cliente e ainda não tem acesso, pode solicitar através desse formulário. Precisa preencher os dados da licença, então é só realmente um cliente que possui uma licença vai conseguir gerar esse acesso. E no caso de clientes da MapLink também podem entrar em contato conosco.
Como eu destaquei antes, nesse portal também é possível gerenciar esses domínios. Então, posso adicionar 100 URLs por vez e eu posso chegar a um total de 3.000 URLs, 3.000 domínios ou IPs autorizados. Mas do conhecimento que nós temos com diversos clientes, não chega a esse número. E aqui embaixo tem um link que explica como gerenciar esses domínios, quais são as regras. Então, nessa parte da documentação tem bem detalhado como fazer isso. Falando brevemente de licenciamento, então, falando da versão que nós estamos falando hoje, a versão Premium, ela trabalha com 3 modelos de uso. Rastreamento, para uso interno. Então, se eu tenho uma aplicação que não é aberta a público, fechada, e uma aplicação interna fechada através de usuário e senha, uma aplicação de intranet, de repente uma aplicação de geomarketing, inteligência geográfica, a licença adequada para esse uso é uma licença de uso interno. Agora, se eventualmente eu tenho uma aplicação de uso externo, tenho um grande volume de consulta, quero publicar minhas lojas, ou, por exemplo, empresas de telecom que querem publicar a sua área de cobertura, ou, de repente, disponibilizar um mapa para que o cliente possa cadastrar reclamações. Também são usos interessantes, e nesses casos se aplica o modelo de uso externo. Falando de qual é o nível de serviço, o Google garante 99,9% do SLA. E também, falando ainda da licença, tem o suporte de 24 horas, através do portal que nós destacamos anteriormente, ou também há casos que, se necessário, pode acessar via telefone. Então, tem aqui os telefones que seriam para os clientes for work. E aqui embaixo tem uma informação, essa informação foi tirada da carta de boas-vindas. Cada cliente ele tem o seu respectivo PIN, está destacado aqui ao fim. Então vamos supor que minha aplicação crítica não pode ficar fora do ar e eu tive algum problema, minha aplicação parou, eu não tenho tempo suficiente para acessar o suporte do parceiro do Google ou criar tickets através do canal do suporte, eu preciso falar com alguém. Se acessar um desses números, sempre é necessário ter esse PIN à mão, que vai ser o número de identificação da empresa perante o suporte. E se tratando da MapLink, nosso suporte através do e-mail, suportegoogle@maplink.com.br. Vamos chegando ao fim da apresentação. Deixo meus contatos. Então, luiz.costa@maplink.com.br, Twitter, luizgeoinfo. Acompanhando conosco está a Daiane Velo, que é gerente de negócios. Então, caso algum cliente precise entender melhor a comercialização, falar um pouco mais de tudo que nós abordamos hoje, na parte de licenciamento, ela pode ajudar vocês. No início eu esqueci de falar um pouquinho de mim. Eu iniciei na MapLink como desenvolvedor. Posteriormente tive a oportunidade de trabalhar com coordenação de projetos. E hoje meu papel é como Sales Engineer. Então, como eu destaquei antes, a MapLink é uma empresa de origem brasileira, mas com atuação Chile, Colômbia, Argentina e México. E eu ajudo justamente nossos clientes no desenvolvimento de negócio de nossos clientes em todas essas regiões. E caso vocês precisem de mais informações do que faz a MapLink, os negócios que a MapLink executa, vocês também podem utilizar esse site, maplinkbusiness.com. Eu posso agora voltar com o Arthur, acho que a Bruna também selecionou algumas perguntas e abrir para vocês tirarem, enfim, um tempo para vocês tirarem suas dúvidas.
Ok. Então, a Bruna, que é nossa... Só um pouquinho. A Bruna é do nosso departamento de marketing, ela está nos acompanhando nesse webinar, então ela já selecionou algumas perguntas. Tem uma pergunta do André Rezende, se existe uma forma de bloquear após o consumo do limite diário e não gerar custos. Nesse caso, após passar do limite, sim, vai debitar, então haveria necessidade de fazer um controle do lado da aplicação, tendo conhecimento de quais são os limites do Google. Ricardo Miura pergunta se a contratação é por crédito, independente do número de usuários que consomem a API. Sim, é independente da quantidade de usuários, ela está baseada no volume de transação. Então, se você precisa planejar uma aplicação, você tem que ter ideia da sua quantidade de usuários e quais são os serviços que você deseja prover na sua solução, para aí sim fazer um cálculo e fazer uma estimativa através daquela calculadora do Google. Aí eu te recomendo utilizar os exemplos, os use cases que tem destacados na documentação, em conjunto com a calculadora, para que você tenha uma melhor ideia de como fazer essa estimativa. Mas também, caso você necessite, pode entrar em contato conosco. Então a pergunta do André Neto, ele pegou um pouquinho depois do início do webinar, referente à dúvida do pacote, se o valor permanece o mesmo e se serão cobrados os excedentes. Os excedentes eles são cobrados diariamente, caso tenha excedido a cota que você tem disponível o dia, mas caso o seu pacote de créditos chegue ao fim antes do fim da licença, você tem a possibilidade de contratar mais créditos. Regis Mello pergunta a respeito da Roads API, se tem a possibilidade de considerar Roads Restrictions de acordo com o veículo. Hoje, infelizmente, a API de rotas do Google não contempla essa funcionalidade, mas justamente falando como um parceiro Google, o que nós tentamos fazer, como destacamos no início, essa parte de tentar facilitar o contato, é sempre tentar juntar as demandas dos clientes e tentar expor para o Google o que muitos clientes estão demandando, o que o mercado, de acordo, cada segmento de mercado está solicitando. Isso se aplica muito no planejamento de rotas e rastreamento. Rodízio de placa não está contemplado na API de rotas e também não tem hoje áreas de restrição. Tem uma pergunta do Aloysio Oliveira referente a se houve uma mudança na política de uso da API gratuita. Ela permanece a mesma. Tem restrições, por exemplo, muitos clientes se perguntam se ele pode utilizar uma API gratuita num site interno, por exemplo, falando dos termos de uso. Vou citar um dos exemplos. Esse de acordo ao termo de uso, não é permitido. Nesses casos, a necessidade de comprar uma licença. Então, nossa recomendação para todos os clientes que pretendem começar a desenvolver com a API do Google é sempre verificar o termo de uso primeiro. E, de repente, eu posso implementar uma solução, ela está no ar, já está em produção com diversos usuários, e só aí eu
acabo percebendo que não tem uma licença e ela vai contra os termos de uso, acabo precisando fazer o licenciamento de uma maneira muito rápida, não prevista, talvez eu não tenha um budget previsto para essa licença, posso aí ter problema de diversas origens. Tem uma pergunta do André Rezende, qual a diferença para o Overview Path? Não sei se é isso que... Não sei se você está se referindo à API de Directions. Ela tem uma propriedade que se chama Overview Path, que a API retorna, por exemplo, se eu fiz uma rota entre um ponto A e um ponto B, ela me retorna a geometria, mas não a geometria completa dessa rota, ela retorna uma geometria simplificada. Então, se eu quero todos os pontos que constituem essa rota, eu preciso passar por cada step, por cada leg, e coletar todos os pontos de cada step, cada leg, para ter, aí sim, todos os pontos que constituem uma rota. O André também pergunta referente a um app Android, sobre usuário e senha, se é também de uso interno. Aí há necessidade de entender melhor o modelo, mas geralmente, se for baseado só em... não houver uma restrição, por exemplo, se for só... ele estiver disponível na Play Store e for dependente, por exemplo, só de ter uma conta de e-mail, ele não é restrito. Agora, vamos supor que eu tenho um aplicativo para busca de prestadores de serviço. E para poder acessar esse aplicativo, eu tenho uma restrição que seria: eu sou um segurado e eu tenho um número de identificação exclusivo. Não é qualquer pessoa que vai conseguir acessar esse aplicativo. Ele já passa a ser uma restrição e provavelmente haja uma necessidade de licenciamento. Michel Ronum, desculpa, Michel, se eu pronunciei teu sobrenome incorretamente, mas você pergunta como será calculada a parte de client-side. É uma boa pergunta. Então, por exemplo, antigamente a API eu incluía a tag do chamado da API do Google. No momento que descarregava, era debitado um page view e era possível fazer inúmeras ações. Então, rotas, geocodificação, pontos de interesse, buscas de autocomplete, sem pagar mais por isso. O custo era um page view. Agora, baseado no modelo de créditos, a API ela não desconta no momento da inclusão da chamada JavaScript. Ela passa a debitar conforme o uso. Então, se eu instancio um objeto mapa, eu estou pagando um map load. Se eu faço um serviço de geocodificação via client-side, pago mais 0,25. Se eu faço uma rota, mais 0,25. Então, vai estar de acordo o uso do usuário final, né? Conforme a interação que ele for fazer. Então, sempre para fazer uma estimativa de uso, de quantos créditos eu vou necessitar na licença, tenho que ter uma ideia de quais são os recursos disponíveis que eu quero disponibilizar para o usuário e ter uma ideia, uma média de quais são as possíveis interações desse usuário. Tem uma pergunta do Emanuel Rocha, referente ao serviço de Distance Matrix. O Distance Matrix ele tem uma particularidade que ele não funciona como baseado em 100 mil requisições diárias. Ele trabalha referente a elementos.
Então, conforme a quantidade de elementos que nós tivermos nessa matriz, ele vai debitar de acordo com cada elemento que tiver nessa matriz. O que eu posso fazer até para detalhar um pouquinho melhor essa parte do Distance Matrix, a documentação ela tem mais detalhes a respeito e as particularidades de uso. Por exemplo, o Distance Matrix eu posso utilizar até 625 pontos por requisição, posso utilizar até 1000 pontos, não, elementos, até 1000 elementos a cada 50 segundos. Então tem uma série de regrinhas que constituem esse serviço. Às vezes o mais indicado é ter o link e poder ver em mais detalhes. Referente à biblioteca Java, desconheço. Tá? Nesse momento eu fico te devendo essa pergunta. Eventualmente posso verificar com o Arthur do Mundo API se é possível atualizar você depois. A gente pode tentar buscar informação. O Carlos Cesário pergunta se no momento em que é carregada a API já são debitados os créditos. Então, a gente abordou esse tema para pouco. Só é debitado a partir do momento do uso, não da inclusão da API. Mas não deixa de ser interessante, por exemplo, até por web performance, ao invés de carregar um grande conjunto de APIs na página, carregar sob demanda. Então, de repente, você carregar por maneira assíncrona seja o mais indicado, e aí, conforme a interação do usuário, ir consumindo os recursos da API. O Douglas Araújo fez uma pergunta importante referente ao modelo de licenciamento para rastreamento, se paga por veículo. Sim, Douglas, o custo é unitário por ativo. Henrique Wada pergunta qual o valor médio de cada crédito e qual a quantidade mínima pode ser contratada. Os créditos, eles têm uma tabela com seus respectivos pesos e para o modelo de licenciamento, ele tem uma quantidade mínima de 500 mil créditos para uso interno e 1 milhão para uso externo. E no caso de rastreamento, o número inicial é de 1.667 ativos. Mas se qualquer um de vocês, caso tenha interesse em obter mais detalhes a respeito de particularidades de rastreamento, você tem o contato da Daiane na tela, vocês podem entrar em contato com ela também. O valor, a questão de valores, aí vocês também podem falar com a área comercial. Com relação à integração da API Geolocation com dispositivos mobile, a chamada é através de requisição REST. Então ela não tem por exemplo, dentro do SDK, a possibilidade de chamar nativamente, como também não tem na parte uma biblioteca JavaScript para ela. Então, realmente, esse serviço se consome através de REST. A Jaqueline Cessa pergunta referente a licenciamento
para ativos de rastreamento se tem limites de crédito. É uma boa pergunta. Na verdade, o modelo de rastreamento não tem limites. Então, realmente, o custo dele é baseado em quantidade de ativos e aquela questão de 100 mil requisições diárias, ela se aplica ao modelo de licenciamento interno e ao externo. O de rastreamento não tem limite diário, ele vai sempre esbarrar no número de requisições por segundo. E aí, baseado na quantidade de segundos dia e quantidade de requisições por segundo, esse vai ser o meu limite. Gilberto, referente a uma licença focada para startups, não existe esse modelo. Os únicos modelos de licenciamento da Maps API for Work são interno, externo e rastreamento. Não tem um modelo específico, mas no caso de vocês eu recomendo fortemente, sempre como eu destaquei antes, ler o termo de uso, ver onde se enquadra o aplicativo que vocês estão desenvolvendo e ver se eventualmente vocês podem iniciar com uma licença free. Mas aí, conforme a progressão do negócio de vocês, provavelmente pode cair numa necessidade de licenciamento. E muitas startups acabam chegando ao time do Google e ele é extremamente receptivo para ouvir ideias, entender o modelo, até para eventualmente como tá o teu negócio, fazer as melhores recomendações para que vocês tenham êxito. Muito legal a pergunta do Michel, estava esquecendo, extremamente importante. A data limite de uso da licença antiga, então, o último dia para um cliente solicitar esse modelo é agora no dia 31 de março. A partir do dia 2 de abril, não há mais possibilidade de licenciar esse modelo que vingou até 2015. E aí os clientes vão ter que contratar a licença no novo modelo. Essa pergunta é legal também no sentido de, se de repente a empresa de vocês já vinha orçando a API, já focando algum eventual projeto para 2016, e vocês iam trabalhando estimando precificando baseado no modelo de 2015, se vocês não fecharem negócio até dia 31, vocês vão precisar fazer toda uma nova estimativa para o modelo de 2016. E aproveito e faço um comentário, em casos de clientes, por exemplo, que já possuem uma licença, que está para renovar meio do ano, ou de repente, eu renovei minha licença agora no fim de 2015, eu consigo migrar? Infelizmente não. Vocês precisam esperar expirar a licença e aí sim renovar no novo modelo. Fernando, a renovação, até o dia 31, ela pode ser feita em qualquer modelo, tanto 2015 quanto 2016. Mas a recomendação é já partir para o modelo de 2016. Respondendo à última pergunta, o Carlos pergunta se pode utilizar apenas o serviço sem o mapa. Infelizmente não, Carlos. Há necessidade de sempre exibir um mapa do Google. Não há uma possibilidade de repente, o cliente tem o seu modelo de negócio que eu só vou fazer geocodificação de base e não preciso exibir mapas. Quando cai no time de compliance do Google, o termo de uso ele é baseado que, uma vez que eu utilizo os serviços do Google, esses dados devem ser exibidos sobre o mapa do Google. Então, se não tenho visualização de mapas,
posteriormente a equipe de compliance vai entrar em contato e vai solicitar a regularização. Então é sempre legal ter uma parte da aplicação que exiba mapas. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de coletar bastante informação, aproveitar as coisas que a gente tinha para compartilhar, e acredito que teremos outras oportunidades para compartilhar nosso conhecimento com vocês. Obrigado a todos, um grande abraço, o contato está na tela, caso precisem, entre em contato conosco. Um abraço.